a introdução de novas tecnologias. Nem sempre a introdução desse equipamento é apropriado em um determinado momento específico. E isto ficou verificado, mais uma vez, em diversos países altamente desenvolvidos, onde se constituíram comissões a nível das empresas, a nível dos sindicatos, tanto patronais quanto trabalhadores, para discutir a conveniência no interesse da indústria, no interesse da economia nacional. E verificou-se que, em muitos casos, há apenas o efeito demonstração, antes de estar igual aos outros para ter um determinado equipamento, mas por o qual não há justificativa, nem em termos da organização do trabalho, nem em termos da lucratividade das operações. Preparar condições e facilidades para treinamento contínuo. O problema da educação permanente é um tema que surgiu nos anos 40, exatamente como os primeiros sinais dessa tendência à automação e mecanização extrema das operações industriais. E desde então tem havido um debate, uma polêmica, sobretudo ao nível das organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, e as universidades, em termos da viabilidade de um esquema de educação permanente. E que não é apenas um plano-programa em termos de adaptação e habilitação para a informática, certo? Mas em termos de todas as atividades humanas, que não podem ser apenas baseados naquilo que se aprendeu 10, 15, 20 anos atrás, e que obviamente foi realizado essa aprendizagem em condições que não prevalecem mais na atualidade. Daí a necessidade de uma atualização constante em todos os níveis, tanto o nível da alta gerência quanto o nível da execução de tarefas básicas. E este conceito, que sem dúvida alguma teria consequências bastante revolucionárias em toda a nossa organização de ensino e de trabalho, eu acho que merece ser incluído nos debates a respeito da informática. Bom, em resumo, são estas as observações que eu queria apresentar. Primeiro, a tendência universal à introdução dessas novas tecnologias, a expectativa que se tem que a introdução dessa nova onda do conjunto de tecnologias possa reiniciar um processo de expansão e crescimento da economia mundial e arrancá-la dessa fase de profunda estagnação. Daí, a inevitabilidade de sua adoção pelas empresas nacionais, queiramos ou não, tenhamos ou não recursos, mas de alguma forma teremos que fazer frente ao desafio, porque a economia brasileira, nesses últimos 30 anos, foi integrada nesse movimento de internacionalização da economia, mas também a responsabilidade que tem o governo, as empresas, os próprios sindicatos dos trabalhadores, para encontrarmos soluções humanas e justas para a mão de obra, por um lado, e que certamente vão repercutir de forma benéfica na própria produtividade e no crescimento do setor produtivo. Obrigado. Passaremos agora ao segundo debatedor, o Dr. José Luiz Frauendorf. É formado em Engenharia Eletrônica em 1969 pela Escola de Engenharia Mauá de São Paulo, tendo iniciado sua carreira profissional na AEG Telefunk de Backnang, Alemanha Ocidental, onde permaneceu até 1974. Durante esses anos exerceu a função de engenheiro de desenvolvimento e posteriormente a atividade de engenheiro de sistema de telecomunicações. Entre 1974 e 1978, supervisionou a implantação dos projetos de nacionalização de equipamentos de transmissão em micro-ondas e dos equipamentos de telesupervisão e telecomando da AEG Telefunk no Brasil. Em 1979, assumiu na Elebre Informática a função de gerente de desenvolvimento de produtos, tendo sido responsável pelos projetos de nacionalização e, posteriormente, pelos projetos de desenvolvimento de impressoras matriciais, discos flexíveis e discos rígidos. Entre 1983 e 1984, implantou dentro do Grupo Elebra
uma nova filosofia para a área da qualidade, tendo organizado para cada empresa do grupo um departamento responsável pela engenharia e inspeção da qualidade. Em 1985, assumiu na Elepra Computadores a diretoria industrial, a qual está sob a sua direção até hoje. Palavra com o Dr. Zé Luiz. Minhas senhoras e meus senhores, a indústria de informática tornou-se uma realidade somente no final da década de 70 no nosso país. Uma vez que anteriormente contávamos apenas com algumas multinacionais mais preocupadas em aproveitar o baixo custo da nossa mão de obra. O evento principal foi, sem dúvida, a aprovação e consequente implantação do projeto de fabricação local dos minicomputadores, que originou o aparecimento não somente das fábricas de unidade de processamento central, mas também da indústria de periféricos. Nesta ocasião, o país contava tão somente com profissionais com experiência em comercialização e utilização do sistema. A experiência técnica estava restrita à assistência técnica e ao suporte. Para criar a sua base técnica, a indústria de informação foi buscar nas universidades e centros de pesquisa o pessoal que necessitava. A crise que atravessou a indústria de telecomunicações no final da década de 70 contribuiu com alguns profissionais que buscavam novas oportunidades nesse novo segmento de mercado. Com esse grupo heterogêneo, iniciou-se então o processo de criação das indústrias. Inexperiências, incompreensões, choques e frustrações foram uma constante nos primeiros anos. Esses fatores forçaram, no entanto, a busca de uma identidade e absorção rápida de experiências que muitos levaram anos para acumular. Inicialmente, o importante era entender o mercado, entender o produto, gerar soluções compatíveis com aquilo que se dispunha, descobrir os prováveis usuários, demonstrar uma capacitação até então inexistente e estabelecer uma imagem. O usuário típico brasileiro passou de uma situação em que recebia soluções pré-definidas, quase sem alternativas de escolha, para uma posição em que devia optar entre vários fabricantes, todos eles com alternativas válidas, porém ainda não demonstradas. Vencidas as barreiras da inexperiência, fornecedores e usuários começaram a delinear melhor seus produtos e suas aplicações, primeiro almejando e depois tornando realidade esse desejo. Até então, os equipamentos eram quase todos importados ou parcialmente montados no Brasil. O epicentro dos problemas paulatinamente se deslocou da área de comercial para a área técnica. Começaram a surgir produtos idealizados ou reprojetados para melhor atender às necessidades do mercado nacional. Decorridos alguns anos, assistiu-se a uma ampliação do mercado. Fornecedores e usuários sabiam exatamente o que queriam e o que buscavam. Contavam com novas alternativas à disposição, aumentando inclusive o grau de confiança nas empresas fornecedoras. Surgiu então um novo desafio, o de produzir bem, dentro de prazos pré-estabelecidos, em volumes consideravelmente superiores aos iniciais. Diversas atividades, algumas até inéditas no Brasil, tiveram que ser criadas ou até mesmo improvisadas no início. Processos de produção de placa, testing de unidades microprocessadas, testes em sistemas em condições de simular a operação no campo, critérios de envelhecimento para forçar o surgimento de falhas dentro da fábrica tiveram que ser desenvolvidos. A todos esses problemas foi adicionado um outro, com dimensões proporcionais à sua influência no custo do produto, a compra de componentes. Componentes representam de 70% a 90% do custo direto de um produto de informática. A compra desses itens pode significar lucro ou prejuízo, uma vez que o preço de venda acaba se tornando uma realidade de mercado. Paralelamente à implantação das nossas empresas, a indústria mundial de informática batia todos os recordes de venda, tornando a tarefa de compra de insumos ainda mais árdua, uma vez que todos os materiais disponíveis eram endereçados diretamente aos grandes compradores, com poder de barganha muito maior que das indústrias nacionais. Processos, filosofias de testes, conhecimentos de fontes de fornecimento de materiais e outras dificuldades menores foram parcialmente resolvidas através de soluções razoáveis. Todas as dificuldades encontradas e superadas demonstraram a evolução da indústria e a maturidade alcançada nesses poucos anos. Aumentar a produtividade e a confiabilidade de produtos e processos e, sobretudo, a competitividade do produto nacional tornou-se o problema principal. Se levarmos em consideração que a área de informática engloba a produção de unidades periféricas, tais como discos, fitas e impressoras, verificamos que o segmento industrial é um dos mais complexos dos existentes.
Esta complexidade está ligada à produção de componentes eletroeletrônicos, fortemente impulsionada pela própria indústria de informática, e às necessidades de mecânica fina ou de precisão, fundamental à produção das partes mecânicas. A tecnologia de peças plásticas foi largamente explorada, tanto as estruturais para a fabricação de carcaças, suportes e peças de fixação, quanto as peças dinâmicas de elevada precisão utilizadas em sistemas de posicionamento. Injeção sob pressão e usinagem de precisão em peças de alumínio são capacitações que, se não existissem, inviabilizariam todo o desenvolvimento da indústria de informática. As necessidades no campo de mecânica alteraram inclusive a filosofia de determinadas empresas que, acostumadas a atender escalas de produção típicas de indústria automobilística ou escalas artesanais, tiveram que desenvolver novos métodos, novos processos, novos dispositivos e até mesmo adotar novas máquinas para atender o segmento industrial nascente. Engenheiros especializados em desenvolvimento de fornecedores de peças mecânicas com experiência em indústria automobilística foram contratados, com a finalidade de trazer para a informática o conceito de engenharia de compra já existente em outras áreas. Laboratórios metrológicos para efetuar medidas com o rigor e a seriedade necessária a uma indústria profissional tiveram que ser criados, assim como laboratórios de qualificação de produtos começaram suas atividades como forma de garantir a satisfação do consumidor. Todas essas atividades desenvolvidas como forma de sustentar uma indústria em formação gerou e está gerando uma série de novas atividades que começam a ser exercidas por profissionais que, identificando-se com os problemas, ajudaram a resolvê-los e acumularam uma gama enorme de conhecimentos. Para dar uma ideia da amplitude das atividades de nossa indústria, gostaria de destacar nas áreas técnicas de desenvolvimento, o desenvolvimento avançado, que pesquisa novos produtos, novas alternativas, propõe ideias, acompanha tudo aquilo que se passa no mundo em termos de avanço tecnológico. O desenvolvimento de produto, que juntamente com as áreas de marketing, identificam as necessidades do mercado consumidor, geram as aplicações para novos produtos, transformam as necessidades em algo concreto, dentro da real capacidade produtiva, a custo competitivo, de forma a gerar produtos que atendam exatamente ao desejo e à necessidade dos consumidores. Na área industrial, destacamos atividades ligadas a processos industriais, voltadas ao desenvolvimento de novas sistemáticas, novos procedimentos, testando novas alternativas, detectando necessidades de melhoria, obtendo o melhor dos investimentos disponíveis. Não é uma área somente de acompanhamento e suporte, mas deve se caracterizar como uma área de pesquisa e de novos processos. É também a área responsável pelo treinamento da mão de obra, de forma a qualificar o operador para a tarefa pré-estabelecida. A engenharia de teste, que determina o que e como deve ser testado, de forma a garantir que, encerrado um processo produtivo, os equipamentos funcionem dentro das características, de uma maneira natural e com a confiabilidade especificada. A área de qualidade é responsável pela monitoração de tudo aquilo que ocorre dentro da empresa, cuidando que tudo que seja produzido seja previamente analisado e fazendo que processos e procedimentos sejam seguidos como forma de garantir a repetibilidade e a homogeneidade da produção, bem como garantindo que cada fase produtiva seja atingidas as especificações previamente acordadas. Coordenando todas as atividades, gerando sincronismo tão importante em empresas com elevado grau de diversificação, aparece a área de planejamento e controle. Não sendo uma área diretamente técnica, demanda, no entanto, um elevado grau de sensibilidade e experiência nas atividades técnicas. Em uma empresa competitiva, custo e produtividade são atividades desenvolvidas pelo planejamento e que funcionam como realimentação, indicando pontos fracos e provocando melhorias no processo produtivo. Qual seria o perfil dos profissionais necessários para preencher essas funções? Pela própria amplitude das atividades, fica claro que nenhum profissional poderá executar nada se não se dispuser a trabalhar em equipe. Iniciativa, criatividade, curiosidade não podem ser dispensadas, simplesmente porque a atividade é inerentemente revolucionária. A cada 5 anos tem-se gerações inteiras de produtos com novas tecnologias, forçando os elementos envolvidos a terem suficiente flexibilidade para acompanhá-las. Se uma tecnologia é transferida, ela tem que ser feita com inteligência, não limitando-se a pura cópia, mas sim entendendo-se os porquês. Devemos nos lembrar que os super-homens não existem. Capacidade e inteligência é disponível no Brasil na mesma dose que em outras partes do mundo. Talvez a diferença está unicamente na forma com que se usa essa capacidade e inteligência.
Sem método, disciplina, planejamento, nada pode ser realizado. Tudo fica ao acaso. O jeitinho é necessário, mas não deve ser enfatizado. Eficácia é sinônimo de trabalho em grupo, todos voltados para uma direção e seguindo algo planejado, estabelecido. Deve-se gastar o tempo em planejar, prevenir e depois sim, correr atrás dos objetivos, certos de estar trilhando o caminho mais seguro. Qual seria a realidade nacional hoje? Qual a disponibilidade da nossa mão de obra? Nesses poucos anos de existência de um parque industrial de informática, as indústrias continuam crescendo a uma taxa muito superior à de outros segmentos industriais. As indústrias não têm tido outra opção a não ser criar os seus próprios valores e dar-lhes cada vez mais melhores condições de trabalho como forma de assegurar sua permanência na empresa. Esse processo de formação é, em geral, lento e está sempre acompanhado de uma tendência de se exigir e sobrecarregar os jovens profissionais com responsabilidades para as quais não estão suficientemente maduros. A relativa abundância de mão de obra com formação superior e a relativa escassez de mão de obra de nível técnico faz com que atividades perfeitamente compatíveis com a formação técnica acabem sendo exercidas profissionais de nível universitário, vindo a ocasionar muitas frustrações. O dinamismo das empresas, provocado pelo crescimento vertiginoso, não permite igualmente que organizações, estruturas e responsabilidades e atividades sejam convenientemente definidas e identificadas, fazendo muitas vezes com que seja necessário alocar pessoas com capacitações muito superiores a necessárias à função a ser exercida, como forma de compensar as indefinições e as relativas confusões cenantes em algumas empresas. A supervalorização de um diploma de nível superior e a abundância de escolas que permitem a um profissional nível técnico complementar sua formação vem motivando muitos a enfrentar, após um período de 8 a 9 horas de trabalho, mais 4 a 5 horas de estudo à noite, impossibilitando o repouso e a recreação necessária. Isso faz com que seu rendimento seja baixo, tanto na sua atividade profissional quanto estudantil. Após 5 a 6 anos de sacrifício, recebe finalmente seu diploma, e somente aí percebe que seu salário como engenheiro recém-formado é inferior ao do técnico. É importante a valorização do trabalho técnico, para que esse possa se realizar tanto socialmente como profissionalmente. A promoção de cursos de atualização e especialização podem e devem ser criados, para que o profissional, após alguns anos de experiência, seja valorizado por aquilo que conseguiu realizar e não por aquilo que potencialmente poderá realizar. É dever da indústria levar ao conhecimento das escolas sua realidade e suas necessidades, e até mesmo emprestar seus profissionais mais experientes para que possam levar às escolas um pouco de sua experiência. O maior intercâmbio de ideias de pessoas entre empresa e escola favorece a ambos e, ao mesmo tempo, torna mais suave a transição da vida estudantil para a vida profissional. A indústria de informática em particular e a indústria de eletrônica em geral já estão necessitando, nas áreas técnicas, de profissionais com maior grau de especialização. Essa especialização poderá surgir tanto no curso básico quanto através de cursos de pós-formação, permitindo inclusive reciclar os profissionais mais antigos. O importante é identificar o indivíduo com a sua profissão, a sua especialidade, fazendo com que busque cada vez mais acumular conhecimentos na sua área e menos utilizar a sua formação como estágio intermediário a uma formação superior. A verticalização industrial que está acontecendo no Brasil, tornando autossuficiente também na área de informática, agravará cada vez mais essa realidade. A integração cada vez maior dos equipamentos, através de circuitos integrados extremamente sofisticados, torna nossas máquinas cada vez menores e mais poderosas. Isso faz com que o software acabe se tornando cada vez mais importante. É importante formar profissionais nesta área em todos os níveis, evitando-se os improvisos que ocorrem atualmente. A indústria de microeletrônica começa a engatinhar e deverá tornar-se a curto prazo o segmento industrial mais importante, absorvendo grande parte das atividades da área de informática. O Brasil está completamente despreparado para esse novo segmento, que fatalmente passará pelas mesmas dificuldades da indústria de informática, retardando sua implantação, caso algo não seja feito. Cada vez mais a mão de obra de uma empresa está sendo valorizada e cada vez mais verificamos que seu ativo fixo mais precioso vai para casa no final desse expediente. As empresas da área de informática valem pelos funcionários que empregam e não pelos ativos que conseguem comprar.
Esta é uma realidade nova se compararmos a outros segmentos. O potencial que temos é o nosso povo. Como melhor aproveitá-lo, resume-se, em última análise, no investimento que fizemos na sua formação. Nossa indústria somente poderá crescer se puder contar com essa mão de obra. É preciso que ela planeje suas atividades, não se esquecendo do seu recurso humano. Esse planejamento deve ser divulgado e debatido com os responsáveis pela formação desses recursos tão valiosos. Aí reside a única chance da indústria evoluir e crescer. Finalizando, agradeço a oportunidade que me foi conferida de abordar esse tema tão significativo. Espero que esses contatos sejam mantidos como forma de explorar cada vez mais nossas potencialidades. Muito obrigado. Opa, você vai falar em pé. Nós teremos a seguir o Dr. Humberto Gobato, natural de Porto Alegre, engenheiro eletrônico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com curso de especialização em automação na Alemanha e atualmente o chefe do Departamento de Automação Industrial da Secretaria Especial de Informática. A política industrial de informática, tem três aspectos diretos. Em primeiro lugar, são as bases, as metas e os objetivos. As bases são a partir de um mercado interno, exploração de um mercado interno, a partir do capital nacional e a partir da tecnologia local. As metas estão baseadas nessa escala, que é, numa primeira fase, a produção local, quer dizer, a capacidade de produzir localmente. Numa segunda etapa, a capacidade de realizar o projeto localmente. E uma terceira etapa, a meta de competitividade internacional, a nível de preço, prazo e qualidade. Os objetivos são a consolidação da indústria nacional e o principal deles, a capacitação tecnológica do país. Dentro do espectro de automação, nós podemos ver automação de serviços e automação industrial. Automação de serviços atuando na área de escritórios, que certamente será um dos booms tecnológicos aí que nós já estamos vivendo. Automação bancária, automação de operações comerciais. Dentro da automação industrial, nós temos dois tipos de automação, que é a automação dos processos contínuos industriais e não industriais, que nós costumamos chamar de controle de processos. São os processos contínuos, siderúrgico, petroquímico, celulose e papel, etc. E os processos de fabricação dos manufaturados, que nós chamamos de automação da manufatura, onde o problema do impacto social da automação é mais agravado. Só para dar uma noção rápida, essa é uma transparência só para ter uma noção rápida das duas áreas, eu vou falar exclusivamente de automação industrial. Automação de serviços eu não conheço. A automação industrial, as duas áreas, controle de processos
e automação da manufatura. As áreas abrangidas pelo controle de processos são as áreas de petroquímica, papel e celulose, energia, transportes, siderurgia, álcool e açúcar, cimento, mineração e petróleo. Quais são os equipamentos que nós já temos hoje no país em termos de controle de processos, para automação de controle de processos? Nós temos os controladores lógicos programáveis, que em 1982 nós tínhamos apenas 2 empresas no país, uma multinacional e outra pequena empresa nacional, e hoje nós já estamos em 1985 com 22 empresas fabricando controladores lógicos programáveis. São equipamentos dedicados exclusivamente a operações sequenciais. Os sistemas digitais de controle distribuídos, os SDCDs, a sigla SDCDs, já temos 11 empresas atuando na área de sistema digital de controle distribuído, sendo com 5 com aquisição de tecnologia externa e 6 com desenvolvimento de tecnologia própria no país. Remotas nós temos 3 empresas, microcomputadores industriais aplicados exclusivamente para aplicações industriais de tempo real, que é o maior problema da automação industrial, que nós não podemos utilizar sempre os equipamentos que são utilizados para processamento de dados, porque precisamos de software específico para tratamento de tempo real. Redes locais para aplicações industriais e computadores para controle de processos, que são os computadores de tempo real. Temos 3 empresas, agora estão aparecendo mais 2 empresas que têm máquinas dedicadas a controle de processos. Na área de automação da manufatura, eu poderia citar a área automotiva, indústria automobilística, a indústria têxtil, a indústria de calçados, a indústria, eu diria, bens de capital, incluindo máquinas de ferramenta, e a indústria de eletroeletrônica, não no sentido lato de eletroeletrônico, mas sim nas linhas de produção da indústria eletroeletrônica. Em termos de equipamentos, o que nós temos no país hoje? Temos os comandos numéricos a computador, já temos 6 empresas, 4 com tecnologia externa, em fase final de nacionalização. Sistemas de teste e controle de qualidade. É realmente agora a maior ênfase em termos de importações de equipamentos, que está sendo nessa área que nós chamamos de Computer Aided Testing ou Computer ou Automatic Testing Equipment, são sistemas automáticos de testes. Não estamos muito bem preparados ainda para atender essa área de sistemas de teste e controle de qualidade. Estão nascendo hoje 2 ou 3 empresas especializadas nesta área. Precisamos mais, quem sabe, uns 2 anos para atingir alguma autonomia nessa área. Uma outra área que não faz parte da automação da manufatura especificamente, mas eu estou colocando aqui como eletrônica embarcada, não confunda eletrônica embarcada com embarcada de navio, mas sim a eletrônica do automóvel, a automação do automóvel. Ela está aqui destacada na automação da manufatura, porque em termos de nível de mercado, ela significa quase o mesmo montante que o resto de automação industrial. Hoje o automóvel, em termos de mercado de automação, ele significa tanto em termos de mercado quanto o resto da automação industrial. Quando eu falo de automação de automóvel, só para dar exemplo, o computador de bordo, sistemas eletrônicos de injeção de combustível, sistemas de sinalização e outros sistemas que estão vindo aí pela tecnologia. No sistema de CAD, CAE e CAM, no sistema CAD, houve um comunicado agora no final de 84, se encerrou em março de 85 e foram homologadas pela Secretaria Especial de Informática e Secretaria de Tecnologia Industrial do MIC 18 empresas para fabricarem CAD no Brasil. Hoje nós temos no país já instalados mais ou menos 40 sistemas CAD, mas isso do passado. Em termos de volume de mercado, está estimado para 85, foi estimado para 85 um mercado de 15 milhões de dólares, para 86 um mercado estimado de 20 a 25 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 30% a 40% ao ano. É um mercado realmente que está em franco desenvolvimento. Está começando agora. Os sistemas de MDS são sistemas de desenvolvimento de software, é a ferramenta. CAD e MDS são ferramentas de trabalho para desenvolvimento de tecnologia. Temos 5 empresas também.
Na robótica, com recente homologação do comunicado de robótica, agora em junho de 85, foram homologadas 16 empresas, 4 com aquisição de tecnologia externa e 12 empresas com tecnologia própria, tecnologia desenvolvida localmente no país. Inclusive foi uma surpresa quando nós lançamos o comunicado de robótica, porque não esperávamos que aparecessem tantas empresas com projetos de tecnologia própria. Isso significa realmente que as nossas empresas estão em fase de desenvolvimento. Áreas onde nós não temos ainda nenhuma atuação específica, mas que estão citadas aqui, são sistemas flexíveis de manufatura, sistemas integrados de projeto, produção e fabricação. Voltando só para a área de robótica, em termos de números, hoje nós temos na ordem de 25 robôs instalados no Brasil, principalmente na indústria automobilística, e o mercado de robótica para os próximos 5 anos está avaliado numa estimativa conservadora de 75 milhões de dólares, não incluindo aí a periferia do robô. A periferia do robô pode ser um mercado tão grande quanto o da robótica.